O Burundi é um país de rica diversidade cultural e paisagens deslumbrantes. Com suas fronteiras compartilhadas com Ruanda, Tanzânia e República Democrática do Congo. O Burundi cativa os visitantes com sua história intrigante, e mesmo um país devastado por longos períodos de conflitos armados. Esse povo continua sorrindo e cantando, à espera de dias melhores em suas vidas. No rio Ruzizi, que deságua no enorme lago africano Tanganyika, é famoso por seus crocodilos. Mas, um em especial tirou por muito tempo o sossego do povo que trafegava em suas canoas no rio Ruzizi. Esse crocodilo em questão impressionava até mesmo os burundineses que estão familiarizados com a fauna local. Ao longo das décadas de sua atividade predatória, um crocodilo de nome Gustave conseguiu ganhar a reputação de ser uma criatura quase mítica, violenta e sanguinária. Um crocodilo devorador de homens. Eles o reconheceram pelo seu tamanho, ele era muito maior do que seus semelhantes. E também pela forma de atacar as suas vítimas. Os pesquisadores admitem que o gigante preferia ter em seu cardápio as pessoas. Talvez o gosto pela carne, ou sangue humano transformou esse crocodilo em um verdadeiro serial killer. O fato é que o próprio tamanho de Gustave excluiu a possibilidade de caçar animais pequenos. Mas a preferência por animais grandes e violentos como hipopótamos e búfalos. E infelizmente, as pessoas que precisavam utilizar o rio Ruzizi de alguma forma. E não é comum encontrar crocodilos do Nilo tão grandes dessa maneira. Já os crocodilos da Ásia e da Austrália costumam ser bem maiores e mais pesados. Mas, existem exceções e assim como o crocodilo Gustave, também foi registrado nas Filipinas um dos maiores crocodilos do mundo. Medindo aproximadamente 6 metros e 17 centímetros, e pesando mais de 1 tonelada, o crocodilo Lolong era um monstro. Mas, Gustave, além do seu tamanho expressivo, ele também tinha outra característica sombria: o desejo de matar pessoas. E isso o torna sem dúvida nenhuma, um verdadeiro monstro devorador de humanos. As pessoas que tinham mais convivência com esse crocodilo, sabiam, e o reconheciam pelo seu tamanho. E também por ele ter algumas cicatrizes que eram fáceis de serem identificadas em seu dorso. Essas cicatrizes, pelo menos 3 delas eram visíveis a olho nu. São marcas que provavelmente teriam sido ocasionadas em encontros com caçadores. Uma dessas marcas era na cabeça. Tinha também do lado direito, e outra nas costas que serviam de alerta para avisar a todos que o grande crocodilo Gustave estava nos arredores aterrorizando mais uma vez. Ou quem sabe, esse monstro estaria faminto, e em busca de mais uma vítima. A vida desses animais com oferta de comida em abundância, e sem ser importunados pelos caçadores, podem passar dos 100 anos de vida. E as marcas desse crocodilo em seu couro, e os segmentos de sua cauda poderiam mostrar a sua idade. As origens de Gustave estão envoltas em uma névoa de mistério. No entanto, o folclore local e as estimativas científicas situam seu nascimento entre a década de 1940 e o início da década de 1950. Isso faria com que ele tivesse mais de 70 anos de idade, muito mais do que a média de vida de um crocodilo do Nilo. A notável longevidade de Gustave pode ser atribuída à sua incrível habilidade de evitar caçadores ou até mesmo à sua astúcia e à pura sorte. A lenda sombria desse crocodilo crescia a cada ano que passava. E outro fator notório que se deve observar é uma das características que esse crocodilo desenvolveu. Afinal, a sua capacidade adquirida ao longo dos anos de se tornar uma espécie nômade, talvez tenha poupado a sua vida em muitos dos casos. E com isso dificultou ainda mais a sua localização nesse gigantesco rio africano. Seus movimentos eram imprevisíveis, o que contribuía para sua natureza esquiva e o tornava um enigma para aqueles que ousavam seguir seu rastro. Gustave ganhou esse nome pelo explorador Patrice Faye, um francês de nascimento. Foi ele quem, por um longo período, rastreou o famoso crocodilo, coletou informações dos habitantes locais e estudou seus hábitos. O francês não se limitou a apenas um estudo. Em 2004, decidiu-se iniciar uma operação para capturar o crocodilo devorador de homens.
Os crocodilos selvagens, em geral, não são conhecidos por sua simpatia com os seres humanos. Afinal de contas, eles são carnívoros e um humano andando na beira de um rio infestado de crocodilos pode ser um lanche saboroso se o crocodilo estiver com bastante fome. E um rio com esse gigante feroz não poderia ser diferente. E assim como Gustave, que não era um crocodilo comum, seus motivos também estavam longe de serem simples. Então Patrice Faye reuniu as suas habilidades de herpetologista, buscando proteger as comunidades locais dessa fera, e ao mesmo tempo, preservar esse gigantesco animal contra a ira dos sobreviventes. Mas, os pescadores locais buscavam vingança pelas vidas perdidas, e ao mesmo tempo buscavam a estabilidade de seus meios de subsistência. Os conservacionistas desejavam manter o delicado equilíbrio ecológico, perturbado pelo comportamento predatório anormal de Gustave. Muitos acreditavam que Gustave não era apenas uma criatura de hábitos, mas um predador calculista. Histórias locais falavam dele atacando durante os períodos festivos, sabendo que a população local estaria perto da água, comemorando esses dias atípicos. Esses ataques não eram apenas brutais, mas também pareciam ser estrategicamente planejados, consolidando ainda mais a reputação de Gustave como um assassino de coração frio. Infelizmente, as possibilidades de capturar esse animal, além de serem limitadas. Os pesquisadores também estavam sofrendo a pressão de ter que deixarem o local, pois um sério conflito militar estava se formando naquele país africano. E Patrice Faye tinha permissão para ficar trabalhando por um período de no máximo 2 meses, e durante esse período, era necessário capturar Gustave. Foi construída uma enorme gaiola, dentro da qual foi instalada uma câmera infravermelha, e diversas iscas de vários tipos. E durante toda a operação, Gustave apareceu ao lado da gaiola, andou em volta, mas não entrou. Outras armadilhas foram instaladas, mas sem sucesso. Apareceram outros crocodilos do Nilo, mas não Gustave. Também foram usadas armas tranquilizantes, incorporando o poder tecnológico do século XXI. No entanto, eles também confiaram no conhecimento tradicional dos pescadores locais. Entendendo que seu conhecimento íntimo dos hábitos e lugares que Gustave poderia estar escondido. Mas, como não acreditar nas habilidades sobrenaturais do Senhor do Rio Uzizi? Os pesquisadores, confiantes de que o réptil estava apenas provocando-os, foram forçados a deixar o Burundi sem nada. E em meados dos anos 2000, surgiram rumores sobre a morte de Gustave. E em 2008, a expedição do National Geographic Channel visitou os lugares em que Gustave vivia, pois havia indícios que a fera estava de volta. E para a felicidade de Patrice Faye acabaram se confirmando. O grande crocodilo estava vivo, para o terror do povo local de Burundi. Os crocodilos ficam sem comer por vários meses, por isso podem se dar ao luxo de escolher cuidadosamente suas presas. Talvez décadas de vida estável tenham ensinado Gustave a ser mais cuidadoso ao caçar e a se contentar com o necessário, apesar de sua formidável reputação de o grande devorador de homens estar em xeque. E curiosamente, ele também conquistou o respeito dos hipopótamos, pois, em um rio aonde vivem essas duas espécies sempre há conflitos por espaços. Mas, nesse caso os hipopótamos preferiam evitá-lo, e conviver com ele em áreas neutras. E quando Gustave se aproximava, esses animais preferiam se afastar para uma distância mais segura. E foi em um dia de fortes chuvas que moradores disseram que Gustave não estava mais naquele local. Devido às enchentes, as fortes correntezas o levaram rio abaixo. E então, o grande crocodilo mudou-se para lugares mais calmos ou tenha migrado para outra parte do rio ou adjacentes. Portanto, é bem possível que em algum lugar da África, a milhares de quilômetros dos lugares onde os animais de sua espécie eram reverenciados como deuses em algum momento. Pode ser que Gustave continue as suas atividades aterrorizantes até hoje. Acredita-se que os ataques sangrentos que Gustave proporcionou durante a sua longa trajetória de vida no rio Ruzizi e tenha começado um novo ciclo, em outro lugar. Gustave era gigantesco, o crocodilo aparentava ter mais de 6 metros de comprimento e podia pesar mais de 1 tonelada.
Fontes asseguram que Gustave ao longo de sua vida tenha devorado mais de 300 pessoas. E estando em outro lugar, esse monstro pode estar ainda solto fazendo novas vítimas em algum lugar. E em 2019 uma revista eletrônica chamada Travel Africa Magazine notificou que o grande crocodilo havia sido morto. Mas não há nenhum registro oficial, e nem a forma de como ele havia sido capturado e morto. Portanto, até o momento a lenda do crocodilo Gustave ainda segue viva. E ao mesmo tempo dentro das memórias de todos os sobreviventes que conseguiram escapar das mandíbulas desse monstro do rio Ruzizi.